Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Sabe aqueles sonhos de menina linda, de ser bailarina, dançarina, princesa e rainha? Poliana Queiroz da Silva Cecílio tinha todos esses sonhos alimentados pela mãe. E tudo ia muito bem, já que ela cresceu e foi eleita rainha do rodeio, título invejado pelas garotas de lá. Dançava para uma banda da cidade, trabalhava dando aulas de dança, pois acabara de se formar depois de estudar 10 anos de balé, jazz e dança moderna. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus, das histórias da Bíblia, e sua vida passou por uma revolução, por uma mudança de 180 graus. Sua mãe ficou um mês sem falar com ela. Ela largou o emprego de professora de dança, abandonou a carreira de dançarina e pela primeira vez na história, o rodeio viu alguém devolver o título de rainha. Dá para acreditar? Que força foi essa que mudou completamente a cabeça dessa menina? É isso que vamos saber agora com a Poliana, que está aqui com a gente. Poliana, que bom que você veio. Fala um pouquinho pra gente, Poliana, você nasceu em Taquaritinga. Taquaritinga. Isso. Fala um pouquinho da sua infância pra gente. Olha, a minha infância, eu posso dizer que foi a melhor que todos almejam, né? Assim, todo mundo quer ter a infância que eu tive, tudo que eu queria, que eu sonhava, minha mãe ia lá, investia em mim, que ela olhava pra mim e falava assim, não, minha filha vai ser o que um dia eu não fui, o que um dia eu não pude ter, ela vai ter, né? Tipo o quê, por exemplo? Dança, títulos, modelo, tudo que uma garota hoje em dia sonha, né? Lá fora, ela sonhava pra mim. E posso contar uma coisinha? Segredinho. Isso, um segredinho. Eu era assim, lá para os 8 anos, 9 anos, eu era uma garota bem gordinha. E ela virou pra mim e falou assim, olha, você quer fazer balé? Eu falei, quero. Se você fizer balé e você emagrecer, eu vou fazer um book pra você. Olha. Aí meus olhos se encheram assim, né? Nossa, as meninas todas vão ficar olhando pra mim, eu vou emagrecer, vou fazer um book, todo mundo vai me conhecer. E eu comecei a ralar. Aí foi onde eu comecei a investir, não só eu, mas com minha mãe, nesse sonho de dança, né? E de modelo. Então eu emagreci muitos quilos, era bem gordinha, fiquei bem magrinha. Hoje eu voltei já a ser gordinha, né? Mas eu fiquei bem magrinha. Comecei a amar muito a dança, o balé, o jazz e a carreira, né, de modelo. E aí começou essa minha etapa, mas assim, coisas que toda menina hoje em dia sonha, né? E eu não pude reclamar porque tudo que eu queria, minha mãe investia em mim e eu fazia, então... Fala mais um pouquinho dessa coisa de carreira de modelo. O que significou ser carreira de modelo para você? Foi uma etapa, assim, de glória. Eu acredito que todas as meninas que passam por essa vida, assim, tem um momento de glória. E para mim, a etapa que eu passei foi, assim, de ser conhecida pela cidade, de dançar em vários lugares, de desfilar em vários lugares, de conseguir passar num concurso que todas as meninas crescem almejando na minha cidade, que é ser a rainha da festa do peão. Tem o concurso, né, uma vez por ano, da festa do peão, e desde pequenininha todo mundo se prepara para esse concurso, né? E só pode participar uma vez. Você ganhando ou não, tem a idade certa de você participar.
e você só pode participar uma vez. E eu, meio assim, temerosa, né? Eu já conhecia o meu esposo, nós namorávamos na época, né? E ele um pouco antes tinha participado desse concurso e tinha ganhado. Então eu fiquei meio assim, ele era mais... tinha mais desenvoltura do que eu na passarela, por mais que eu gostava mais da dança do que essa parte, né? Eu desfilava muito, mas eu gostava mais da parte da dança. E ele não, já gostava mais da passarela. Então ele me dava umas dicas assim, não sei o que lá, arrumou um patrocinador para mim. E ele falou, não, você vai participar desse concurso. E eu fico com medo, né? E participei. E aconteceu de eu ganhar como rainha da Festa do Peão, algo que eu nunca imaginava, que é o maior concurso que tem da cidade. Para você foi a glória? Foi a glória. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 para 18 anos. 17 para 18. Isso. Então, Poliana, você teve essa carreira, né, alimentada pela sua mãe, esses sonhos todos e tal. E com relação a influências religiosas, que influências religiosas você recebeu? Então, esse meu namorado, né, como eu acabei de comentar, ele há um tempo atrás, ele era da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, e ele tinha saído, se desviado um pouco. E foi aí onde nós nos conhecemos. E no nosso namoro, os anos que se passaram, né, a gente, no momento do namoro, não só era namoradinho, mas nós éramos muito amigos. E ele sempre me contava coisas assim maravilhosas e eu ficava encantada. Mas como assim ficava encantado? Você não ouvia das histórias da Bíblia quando criança? Então, eu vim de uma família de tradição. Minha avó era católica, minha bisavó era católica, minha mãe era católica, e eu devia ser católica e meus filhos também deveriam ser católicos. Tudo pela tradição. Então, eu fiz crisma, muitas coisas, só que não sei se eu não prestava atenção ou o que é. Eu nunca tinha me apaixonado tanto pelas coisas que meu marido, hoje meu marido, meu namorado me contava. Histórias. Com que frequência isso. que você ia à igreja? Todo domingo. É mesmo? Todo domingo. Aquela católica fervorosa que está lá todo domingo e participava das procissões e cantava no coral da igreja. Mas quando o seu namorado começou a contar as coisas da Bíblia, parecia uma novidade. Eu fiquei encantada, apaixonada. A gente deitava assim na escada de casa, sentava assim, encostava e olhava para o céu, assim, no portão. E eu ficava olhando assim, ele falando da volta de Jesus, eu ficava imaginando Jesus voltando. E eu falava assim, mas como? E questionava ele, e ele ia lá na Bíblia e me explicava. E eu falava assim, mas como que eu nunca vi? E eu fiz Cristo, fiz tantas coisas, e eu nunca prestei atenção, eu nunca ouvi isso. É impossível Jesus voltar. Um mundo novo estava se abrindo para você ali. Com certeza, muita coisa que eu nunca nem imaginava. Para mim era tudo impossível aquilo, né? Nossa. E eu fui me apaixonando, e ele me explicando e me apaixonando cada vez mais. Poliana, fala um pouquinho hoje, quando você olha para trás, lá para aquela Poliana lá de 17, 18 anos, por que você diria que era difícil para aquela moça se converter a uma religião tradicional, como é a Igreja Adventista, né? Certo, porque assim, como eu disse, a tradição da minha família era ser da Igreja Católica. Eram ser todos católicos, né? E eu sempre fui muito família mesmo. Aquela moça que, apesar que eu tinha esse mundo de dança, isso e tudo, eu era muito assim, família. Então, tudo eu tinha que ter permissão dos meus pais, isso e aquilo. E quando eu comecei a conhecer esse Jesus, que eu não conhecia antes, né? Eu queria conhecer esse povo que tem esse conhecimento. Então, eu queria ir para a igreja e tal, e chegava na minha mãe e falava para minha mãe, mãe, hoje eu vou na igreja com o Adriano, que é o meu esposo. Ah, não, você não vai. Mas, mãe, eu só vou na igreja, eu não vou ser da igreja deles, nem nada, eu só vou lá. Ah, então não, sua você intenção, não vai. Você não tinha intenção, então, nesse momento, de colocar sua fé em jogo, sua crença? Não, eu queria conhecer. Eu só queria conhecer, não queria abandonar, porque aquilo era o que eu, desde quando eu nasci, era aquilo que fazia parte da minha vida, né? Então eu não queria abandonar assim, falar, não vou ser mais católica e vou ser adventista do sétimo dia. Não, eu queria conhecer, eu queria tudo pela curiosidade, né? Então eu comecei a frequentar a igreja com ele, mas tudo assim,
por trás dos panos, né? É? Não queria ser... Você se lembra a primeira vez que você foi a uma igreja adventista? Me lembro. Como é que foi? Não foi nem pelo meu namorado. Ah, é? Não, foi por uma amiga minha, né, que estava tendo um encontro de jovens, do JA, no sábado à tarde, e ela ia fazer um programa especial. Então ela me chamou e eu fiquei meio assim, olha o meu preconceito, né? Eu fiquei meio assim, eu falei, não vou. Aí minha mãe, por incrível que pareça, né, que ela que não gostava que eu fosse, ela falou assim, mas a sua amiga veio aqui em casa te convidar? Vai lá. Aí eu falei assim, então tá, então eu vou. E eu fiquei impressionada, minha mãe falando aquilo, né? Eu falei, então tá, mas eu acho que ela sabia que eu não ia ter compromisso, só ia visitar, né? Então por isso que ela falou aquilo. E eu fui. E por incrível que pareça, nesse dia, meu esposo hoje conta que ele orava por mim, para encontrar uma esposa, uma esposa, diz ele que como eu sou hoje, né? Mas, e eu fui naquele dia e ele no alto do som, mexendo no som da igreja, ele não me viu. E eu fui, foi o primeiro contato que eu tive. E ele estava lá e a gente nem se conheceu. Olha, nem nada. Mal sabia que Mal seus sabia. caminhos iam se cruzar no futuro. Foi. Você teve alguma impressão, assim, de primeira vista da igreja adventista? Tive. De união. Quando eu entrei assim, que eu cheguei, que todo mundo vinha me abraçar, como se me conhecesse há muito tempo. Eu falei, nossa, é uma família, eles são uma família. Não é cada um por si, ou você entra e ninguém te vê. Não, todo mundo vinha, me abraçava, cumprimentava. E como você tá? Tudo bem? Qual é o seu nome? Isso e aquilo. Eu fiquei muito encantada. Foi o que me chamou a atenção, assim. De cara, né? Na igreja foi o que me chamou a atenção. Depois, quando você voltou com seu marido de novo para a igreja, as primeiras vezes, essa impressão se manteve? Se manteve. Pelo contrário, pelo contrário não, perdão, se fortificou. Ainda mais? Se fortificou ainda mais essa visão que eu tinha deles serem muito unidos. E daí, você começou a ter uma série de estudos bíblicos, assim, formais? Sim, através do meu namorado, né, ele conhecia mais pessoas da igreja, então ele convidou um casal de amigos, que hoje são até padrinhos nossos de casamento, ele convidou para eles até na minha casa mesmo. Em que época foi essa? Só para a gente se situar melhor, porque você ganhou o concurso de rainha do rodeio. Isso. Isso foi antes disso, foi um pouquinho depois? Então, eu ganhei em 2006. Eu conheci meu esposo em 2004, ele ganhou em 2005 e eu ganhei em 2006. E de 2006 para 2007 foi onde eu tive esse contato, que comecei a ter mais conhecimento. Eu estava tendo estudo bíblico e tal. Então, no ano em que você era rainha do rodeio, sua vida passou por uma revolução. Foi. Mudou tudo. Tudo. Poliana, mas que mudança que estava para acontecer. Hein? Justo naquele ano em que você tinha sido eleita rainha, agora você começa a se envolver com outro estilo de vida, com outras verdades que Deus apresentava para você. Você tinha noção do que te esperava pelo futuro? Nem imaginava que ia dar uma volta tão grande que deu. Vamos esperar um pouquinho aqui na nossa conversa? Como você pode ver, uma história surpreendente. E agora, no próximo bloco, a gente vai saber o que de fato foi o ponto da virada na vida da Poliana, quais as consequências, o que significou isso para a vida dela, o que aconteceu com a carreira de modelo, dançarina. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente se fala. Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia do desperdício que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos.
É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? É, só quem veste essa roupa mesmo, né, sente na pele aí. Aquele lixo jogado na rua, aquele que não foi separado certinho, né? O lixo deles hoje é meu ganha-pão amanhã. O programa 180 Graus, o ponto da virada, está de volta. Quem está aqui com a gente hoje é a Poliana Cecílio, que vinha contando no bloco anterior, que estudou dança, balé, jazz, se tornou a rainha do rodeio da cidade de Taquaritinga, mas um dia encontrou um namorado especial e ele começou a contar as histórias da Bíblia e ela se envolveu e sua vida se transformou. Poliana, que namorado era esse? No ano em que você foi a rainha do rodeio, você começou a namorar um rapaz cristão, é isso? Foi um pouquinho antes. E ele tinha sido, né, cristão, só que ele estava um pouco desviado dos caminhos, né? Ele estava meio que curtindo a vida, passeando bastante. Nesse momento vocês se encontraram? Foi nesse momento. E qual foi o ponto decisivo para você que você falou, aceito me batizar na igreja adventista e assumir essa transformação de 180 graus na minha vida? Olha, foi tudo aos poucos. Logo que eu descobri que amava realmente ele, e ele também descobriu que realmente me amava, nós conversamos, ele falou assim, olha, eu quero muito ter um lar cristão. Os meus pais são separados, os seus também são. E eu quero casar com você, eu quero fazer uma família com você, eu quero ter uma família com você, né? Só que eu quero ter um lar cristão. E eu, como eu já tinha ouvido tudo sobre questão da Bíblia, que ele estava me contando, me mostrando os estudos bíblicos que eu estava tendo, e eu falava assim, e vendo os exemplos realmente das nossas famílias, eu falei assim, eu também quero ter um lar cristão. E aí foi o primeiro passo. E a cada dia se confirmando, esse amor que estava crescendo cada vez mais, né, por Cristo, aí eu tomei a decisão realmente, falei, não, eu quero ser sua esposa e também quero praticamente ser a esposa de Jesus, né? Poliana, mas isso significou uma mudança muito grande na sua vida, né? Foi. Que mudanças que tiveram que acontecer? Olha, eu me batizei no dia 7/7 de 2007. E foi bem o ano que eu teria que passar a faixa que eu ganhei em 2006 e em 2007 eu passaria a faixa para a próxima rainha da cidade, da festa do peão. E como foi antes de eu me batizar, eu já tinha decidido, eu falei, eu vou entregar o meu reinado, não quero ser mais rainha. Porque eu teria que estar no desfile, teria que desfilar, fazer outras coisas, né? Que eu creio que não é o certo para mim, como Poliana Cecílio, a nova filha de Jesus, né? Eu acreditava que não era o certo, então eu falei assim, eu não quero ser mais a rainha, eu vou entregar o meu reinado. Nessa mesma época, eu dava aula num lugar que é muito conceituado na minha cidade. Dava aula de quê? Eu dava aula de balé e de jazz. Eu já tinha me formado há um ano atrás, então eu dava aula de balé e de jazz numa fundação Edmilson, que é como se fosse a Fundação Cafu, né? E lá é um lugar muito conceituado da cidade. Como a cidade é pequena, todo mundo almejava trabalhar lá e eu com muito sacrifício consegui entrar. E eu, por causa da minha fé, eu abandonei. Eu falei assim, não quero porque não é o certo para mim. Não é isso que eu quero para minha vida, eu quero servir a Jesus. E a sua mãe, que era tão enraizada no catolicismo, que esperava que seus filhos continuassem na fé católica, como é que ela reagiu? Ela ficou bem nervosa comigo. Desde pequena fui muito apegada a ela. Eu nasci, né, com alguns problemas de saúde, então ela se preocupava muito comigo desde bebê e eu me apeguei muito a ela. Então a nossa vida inteira foi muito apegada uma à outra. E nisso, ela ficou muito nervosa comigo, porque nós éramos amigas. Então, tudo que ela fazia, eu também fazia, eu era como a igreja e tudo mais, né? E eu estava seguindo o meu próprio caminho. E eu estava abandonando tudo que ela tinha investido em mim tantos anos. Eu abandonei meu serviço, que era orgulho dela falar para os amigos dela que eu trabalhava ali. Eu abandonei meu reinado, que era orgulho para ela falar para as pessoas que a filha dela era a rainha da festa do peão. Então, nesse tempo, ela ficou um mês sem falar comigo.
Puxa, isso deve ter sido duro para você. Muito duro. Eu chegava na casa dela para conversar, para dar um abraço, para dar um beijo nela, querendo carinho de mãe, e ela fechava a cara assim, não falava comigo. Eu entendo ela, né? Ela tinha sonhado uma vida inteira, planejado praticamente uma vida inteira para mim. Eu entendo minha mãe, só que eu estava seguindo a minha vida, né? Os meus sonhos. Agora, sabe, fico pensando, poxa, foi muita mudança para você, né? O que te deu força naquele momento para continuar? Por que você não falou assim, olha, vou ter que largar meu emprego, deixar de ser a rainha do rodeio, minha mãe tá virando a cara para mim? O que te deu força naquele momento para você continuar nessa sua nova fé? Olha, era saber que um dia Jesus ia voltar e que tudo aquilo que eu sonhava era apenas coisas terrestres que não me levariam para o céu, não me dariam uma vida eterna do lado de Jesus. E também nesse tempo eu orava muito, conversava muito com Deus. Tudo que eu ia fazer, até hoje, tudo que eu faço, eu, meu esposo, minha família, dentro da minha casa, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre ora a Deus para Deus nos mostrar o que nós devemos fazer. E isso me dá muita força. Tudo que eu vou tomar, todas as decisões que eu vou tomar, primeiro eu oro e Deus me mostra o que eu devo fazer e eu tomo a decisão convicta que eu sei que estou fazendo o melhor para a minha vida. Poliana, isso faz quantos anos já? 5 anos. 5 anos, é? Isso, 5 anos. Poliana, hoje, como sua mãe vê essa sua já trajetória de adventismo? Como eu digo, eu oro muito, sempre orei por ela. Mesmo esse jeito que antigamente eu ia mostrar para ela a Bíblia, mostrar as coisas, ela fechava a Bíblia, ela virava assim, falava que não queria nem saber. E mesmo ela sendo católica, e todo dia eu fico até honrada, que eu vejo, todos os dias que eu estou na casa da minha mãe, eu vejo ela ajoelhada de madrugada, ela sendo católica, eu vejo ela ajoelhada de madrugada, lendo, falando com Deus, fazendo as rezas dela, eu acho muito bonito isso. Bonito. E eu sempre orando por ela, né, vendo que minha mãe também tinha a fé dela, eu falava, não é justo minha mãe não saber dessas coisas, de tudo que eu estou sabendo. E aos poucos eu ia tentando mostrar na minha vida, como testemunho da minha vida, as mudanças que Deus podia fazer na vida dela também. Através das dificuldades que ela passava, muitas dificuldades, eu falava, mãe, estou orando por você. E orava por ela. E ela viu muitas mudanças na minha vida, para melhor. E hoje ela me respeita. Tudo que eu falo para ela vem e pede conselho para mim. Ela está passando por alguma dificuldade, filha, você ora para mim? Às vezes ela está lendo alguma coisa na Bíblia de manhã, aí eu acordo, quando eu vou para a casa dela, eu acordo, ela, filha, me explica. Sabe, com muito respeito, coisas que antigamente ela fechava a Bíblia e falava assim, não quero nem saber, que ela queria crer somente no que ela achava melhor, né? Agora não, ela vem e liga pra gente, pede para orar e pede para explicar, né? Para mim é uma vitória. É claro. Uma vitória muito grande. Poliana, quando você olha para aquela garota sonhadora, dançarina, rainha do rodeio, e você olha para você hoje, que mudanças Jesus operou dentro do seu coração? Olha, eu fico imaginando às vezes o que seria de mim se eu não estivesse aqui hoje do lado de Jesus, sabe? Eu ficava imaginando que caminho eu poderia ter seguido. E eu fico muito grata que Deus só tem me abençoado. Deus me abençoou com um lar maravilhoso, com um marido maravilhoso, sabe? Com tudo. Não posso negar nada, não posso dizer que sou infeliz por alguma coisa. Não, eu sou muito feliz. E eu acredito que se eu não estivesse aqui com Jesus, eu não seria tão feliz desse jeito. Mas alguém poderia pensar assim, imagina, felicidade é você sair para dançar, é você dançar no trio elétrico, é você ser a rainha do rodeio. E aí? São felicidades momentâneas, que passa. Hoje, às vezes, voltando um pouco atrás, quando era para passar a faixa, que eu tinha negado a faixa, a primeira princesa tinha se tornado rainha do meu lugar. Só que no dia que foi para passar a faixa para a nova rainha da Festa do Peão, no ano de 2008, que teria que ser eu, mas não foi, eles ainda falaram o meu nome e não disseram que seria eu, né? Eles falaram meu nome falando que eu seria a rainha da Festa do Peão. Mas não disseram o motivo pelo qual você não estava lá? Não disseram o motivo. Poliana, a gente vê que a transformação foi para valer, né? Foi. Teve algum momento, assim, que você sentiu saudade, teve vontade de se arrepender? Nenhum.
Sua trajetória ao lado de Jesus foi só ascendente. Foi. Que legal. Foi só... E hoje, Poliana, hoje você já conhece as histórias da Bíblia, a gente pode dizer, lógico que a gente aprende coisas novas, mas não coisas tão novas assim como aquelas primeiras. Uhum. O que você faz hoje para manter essa sua convicção, para se manter ao lado de Jesus? Oro muito e tudo que ao meu redor eu tento observar e ficar lembrando que tudo foi um Criador que fez, tudo para mim praticamente, para você, para a pessoa lá em casa, né? E eu fico pensando que um dia eu vou ter a eternidade ao lado do meu Deus, ao lado das pessoas que eu amo, entendeu? Então isso me fortifica a cada dia, Que bonito. a esperança, né, É da isso volta aí. de Jesus. Vamos passar agora para as nossas perguntinhas rapidinhas, o nosso ping-pong aqui do nosso programa. O que vem à sua cabeça quando você pensa na palavra vida? O meu sonho, Sucesso. eu posso falar qualquer coisa? Uhum. Eu quero ter o sucesso de seguir firme nessa vida que eu escolhi. Dinheiro. Nada, Perdão. tudo Educação. é essencial. Pecado. Morte, Futuro. incerto, Um pedido. a eternidade. Um privilégio. Ser casada com meu esposo. Uma grande verdade. A volta de Jesus. Um medo. Não ver minha família no céu. Uma grande mentira. Que eu posso dizer? Uma grande mentira. Que tudo que eu vivi foi maravilhoso. Casamento. Meu alicerce. Morte. Uma pausa. Liberdade. Servir. Envelhecer. Aprender. Fracasso. Se reerguer. Justiça. A de Cristo. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Olha, eu não posso dizer que eu tenho um versículo, porque toda vez que eu tô lendo, eu vejo um versículo falando, esse é meu versículo, mas eu não consigo, porque quanto mais eu leio, aparece 1001, né, que eu falo, não, esse é meu agora, né, cada vez eu troco. Mas eu sou assim, eu sou apaixonada por Salmos, e eu amo, ainda mais essa semana, Deus tem falado muito comigo, a questão do Salmos 91. Deus tem me guiado essa semana através do Salmos 91. Isso, que Deus é meu refúgio, meu Deus, Ele é meu esconderijo, Ele me dá forças, é nele que eu confio. Então é esse que, no momento... Tá ótimo, Salmo 91. Isso. Poliana, que Deus te abençoe, a sua família também. Muito obrigada porque você veio aqui no nosso programa. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e aguardo você no próximo programa.